esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, a alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará, alegria nele encontrarás, nova vida ele te Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder vir à igreja na quarta-feira, um tanto quanto com um grupo bom de irmãos, de amigos. Isso é devido ao fato de, nesta noite, nós temos um culto especial, um culto que nós estaremos celebrando a formatura dos irmãos que participaram do culto, do curso Pregue a Palavra. Os pastores, irmãos que estão aqui, são muito bem-vindos. Conversei agora com o pastor Tiago. Deus abençoe sua vida, pastor. Eu tenho certeza que depois o pastor Ivan irá apresentar, na devida ordem, todos os irmãos visitantes, seus familiares que estão conosco, os irmãos da igreja que vieram para o culto, talvez tenham se surpreendido com este culto especial. Com certeza serão da mesma forma abençoados, nossos visitantes. Você que nos acompanha pela internet, nossos irmãos, nossos amigos, visitantes, Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui celebrando um culto, mas esse culto é para o Senhor, e temos certeza que você será também, da mesma forma, abençoado. E na qualidade de pastor dessa igreja,
eu me sinto muito honrado receber os irmãos aqui. Em nome da igreja, sejam muito bem-vindos, muito abençoados nesta noite. Como disse, o tema desse culto é a celebração de gratidão pela formatura do curso Pregue a Palavra. Esse curso é uma iniciativa do Ministério Pregue a Palavra de Atibaia. Tive o rico privilégio de estar lá e eu fico muito honrado. Este programa está sendo aqui, sendo ministrado na região. É uma honra muito grande para nós. Juntamente com o Seminário Teológico Batista Sul-Fluminense, na pessoa do pastor Ivan, reitor do seminário, que estará dirigindo o nosso culto. Instruídos para expor a palavra de Deus com responsabilidade e fidelidade. Vamos orar, meus irmãos, pedir para que o Senhor abençoe essa formatura, este culto solene. Eu gostaria de convidá-los para que se colocassem de pé, gentilmente. Iremos então pedir para que o Senhor abençoe este momento. Pai Celeste, o teu povo está aqui reunido novamente para te adorar, para te louvar, porque o Senhor é o Deus que proporciona oportunidades, e neste tempo o Senhor concedeu oportunidades aos teus filhos, os ministros da tua palavra, líderes das nossas igrejas. Pai querido, neste tempo eles estão agradecendo a Ti por esta formatura, se preparando, se capacitando, sob a direção do Teu Espírito. Que o Senhor, Pai, use cada servo Teu que se dedicou, se empenhou ao longo desses anos. Pai querido, que o Senhor possa usá-los para que o Teu Evangelho seja conhecido cada vez mais nessa região. Vidas, famílias, bairros, cidades sejam transformadas para a glória do Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa ministrar o Teu amor, a Tua bondade em cada coração, e que a palavra que for ministrada, pregada, que o Senhor possa também usar o Teu servo, de tal forma que saiamos aqui edificados e satisfeitos por este momento tão precioso na Tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Seminário Teológico Batista Sul-Fluminense responde às boas-vindas da Igreja Batista Central em Barra Mansa, na pessoa dos seus pastores, pastor Wellington Brito, pastor Gerson Januário, e toda a igreja que tão calorosamente e graciosamente nos acolhe nessa noite que é especial para nós, batistas do Sul-Fluminense, quando o Seminário Teológico Batista Sul-Fluminense, em parceria com o Ministério Pregue a Palavra, entrega a sua primeira turma de formandos no curso de especialização em exposição bíblica. Curso esse que foi iniciado em agosto de 2006, e o primeiro módulo cursado foi na carta de 2ª a Timóteo. No ano de 2017 tivemos 2 módulos, o primeiro deles em Jonas e o segundo no livro de Gênesis. No ano de 2018, mais 2 módulos nós estudamos no Evangelho de acordo com Marcos e também na carta de Paulo aos Efésios. Em 2019, estudamos o livro do profeta Abacuque e também o livro de Salmos. A programação era que concluíssemos ano passado o nosso curso, em 2020, mas em decorrência das dificuldades ocasionadas pela pandemia de Covid-19, foi necessária o adiamento para este ano 2021. E agora, ontem e hoje, os alunos concluímos um módulo na carta de Paulo a Tito. E assim, encontramos-nos habilitados para recebermos o título. Aqui fizemos jus de especialistas em exposição bíblica pelo Ministério Pregue a Palavra. E temos sido instruídos
para expor a palavra com autoridade, conforme nos diz o texto de Atos capítulo 1, verso 8, que convido todos os presentes a que façamos essa leitura em uma só voz, conforme projetado na tela para nos facilitar a leitura numa mesma versão. Leamos juntos. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e até os confins da terra. É o grandioso Deus que nos capacita para isso. Em virtude disso, cantemos: grandioso és tu. Contemplando a imensa criação.
congregação ainda em pé, nós procederemos à leitura do texto de 2 a Timóteo, capítulo 4, versos 2 a 5. E essa leitura será realizada de maneira alternada, conforme indica o texto projetado na tela, iniciando pelos formandos do curso, os 12 alunos que estão concluindo a sua especialização em exposição bíblica. Leiamos, portanto, formandos, pregue a palavra, esteja preparado e fora de tempo, repreenda, corrija. Todos, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Instruídos para expor a palavra com ousadia e amor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, afirma: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E sem vergonha do evangelho, contemos e cantemos o amor do Senhor para sempre. Te convido a se bater palma, louvando o Senhor, bem alegre, cantamos louvor ao Senhor. Dos montes correm Paraná, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te ver dizer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcançou e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te ver dizer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcançou e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu
noite a todos. Se assentem, por favor. Obrigado. Igreja Batista Central de Barra Mansa. Obrigado, pastor Wellington. Estou tendo o privilégio de conhecer nesta oportunidade. Obrigado, pastor Gerson. Obrigado, ministro de música Bruno Leal, que preparou com tanta dedicação esse programa de culto. Obrigado você da igreja que nos cedeu esse momento de culto de oração e de meio de semana, para que, como ministério Pregue a Palavra, em aliança, parceria com o Seminário Teológico Batista Sul-Fluminense, estivéssemos realizando esta festa. Uma das dicas para a gente não se emocionar em momentos como este é, de fato, não prolongarmos os nossos comentários, sobretudo saudosos, em relação ao tempo de estudos, de classes que tivemos ao longo aí desses mais de 4 anos adiados aí por conta da pandemia. E quero, de fato, fazer desse momento, antes de apresentar o nosso pregador da noite, um tempo de gratidão a Deus, um tributo de gratidão pela Igreja Batista do Conforto, que nos recebeu ali durante os primeiros 7 módulos, ali na pessoa do pastor, até então, da igreja, pastor Júlio Rangel. E esse último módulo, aprove a Deus que Barra Mansa estivesse recebendo, segundo a Igreja Batista, pastor Carlos. Estivemos muito bem servidos, acolhidos. Essa hospitalidade que o povo de Volta Redonda, Barra Mansa e adjacências sabem muito bem empreender e oferecer. E aprove a Deus, amados e amadas, que estivéssemos aqui na Central de Barra Mansa. Inicialmente não seria nosso plano número 1, não fico envergonhado de dizer isso. Inicialmente, nossa formatura seria na Primeira Igreja Batista em Volta Redonda. Pastor Anderson Camino, um dos nossos alunos, né, completou 7 módulos e aprove ao Senhor que ele fosse recolhido para completar o seu curso na eternidade, né, desfrutar da presença daquele a quem pregamos. Então, aprove a Deus, né, que estivéssemos aqui na Central e fôssemos acolhidos por esses irmãos tão queridos. Muito bem, está conosco, amados, o pastor Tiago. Gostaria que ele viesse aqui à frente. Pastor Tiago Alexandre. Ele compõe a equipe de coordenação, de liderança do nosso ministério. Para quem não sabe, o Prega a Palavra é um ministério ligado à Primeira Igreja Batista em Atibaia, com polos, amados, e núcleos no Brasil e em outros países do mundo. Já estamos em Angola, Moçambique, Cuba, Venezuela, e tem mais um que agora minha mente... Portugal. E com expectativas aí de irmos mais longe. Aqui no Brasil, praticamente todas as regiões, nós temos um núcleo. E eu estou feliz porque essa é a minha primeira turma que estou entregando como professor mentor. Então, vocês ficarão realmente na minha história. Pastor Tiago, nós estreitamos o nosso laço de comunhão nesses 2 dias em Barra Mansa. Nós nos conhecíamos de reuniões, mas já o conheço o suficiente, pelo menos para essa apresentação. Pastor Tiago é mineiro de Belo Horizonte, perdeu um pouco o sotaque, os amados mineiros e mineiras já vão, quem sabe, fazer um esforço para identificar. Muito tempo em São Paulo, morou em Atibaia um tempo,
e atualmente é pastor em Pedreira. A igreja dele não é fácil, não. É em Pedreira, é uma pedreira. É uma cidadezinha ali do interior de São Paulo. Ele vai compartilhar, quem sabe, alguma coisa próximo de Campinas, não é isso? Pastor Tiago é casado, tem um filho de 8 anos, tá ok? É alguém que ama a palavra de Deus e vai ser um privilégio ouvi-lo nesta oportunidade. Então, quero orar pela vida dele, para que ele possa ser, de fato, ousado na pregação da palavra a todos nós. Senhor, eu quero agradecer a Ti pelo privilégio de, nesses 2 dias, ter me tornado mais próximo do Tiago em termos de conversa, de amizade estreitada, graças a esse núcleo do Prega a Palavra. Mas, ó Pai, nas aulas, no treinamento, pude perceber o quanto o Teu servo tem amado a Tua palavra, o ministério. E, sem sombra de dúvidas, eu creio que nós seremos muito edificados. Por isso que tanto nós aqui, quanto aqueles que estão online, todos estaremos recebendo da Tua palavra. E ansiamos por ela, e necessitamos dela. Seja conosco, ó Pai. Fale tudo o que o Senhor tem para falar a nós, no nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz à igreja, amém? Não apenas a Igreja Batista Central de Barra Mansa, mas aos pastores que representam também suas igrejas, se há aqui entre nós irmãos de outras igrejas também, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. Também quero cumprimentar aos irmãos que estão acompanhando pela transmissão. Recebemos o link, da transmissão na página do Facebook da igreja, então deve estar acompanhando agora pelo streaming. E nosso desejo é que Deus fale no seu coração, esse tempo de comunhão, de palavra e de oração, seja um tempo abençoador para você também. Não tem tanto a acrescentar, o pastor já trouxe bastantes informações. Eu me chamo Tiago, eu sou pastor da Igreja Batista em Pedreira, é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Então nós temos lá muitos irmãos queridos, e conforme o pastor disse, eu sou casado. A minha esposa se chama Adinalda, mas como o nome dela é bem diferente, a minha sogra, ela foi bem criativa, a gente prefere chamar ela de Di, tá bom? Então, se algum dia você me encontrar por aí com a minha esposa, pode chamar ela de Di, não tem problema. E nós temos um menino chamado Natanael, 8 anos, está morrendo de saudade, bem ativo, bagunceiro, feliz, um menino abençoado. Tá joia? Agradeço pela recepção, pelo tempo que tive junto aí com cada um dos pastores. Acompanho vocês aí na reta final, no último módulo, E a gente vem aqui representando o Ministério Prega a Palavra lá na base, que fica na Primeira Igreja Batista de Atibaia. Nós temos uma equipe lá, pastor André Oliveira, que é diretor executivo da missão, me incumbiu de vir aqui, E eu tive um baita privilégio, então só tenho que agradecer pela paciência de vocês e pela recepção, tá bom? Não vou me estender, nosso tempo urge, Então, vamos à palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 8. Tá bom? Capítulo 8. E nós vamos meditar essa noite, uma meditação breve, mas fiel às Escrituras, em relação à vida. E aqui eu estou falando para pastores, irmãos em Cristo, mas também estou falando para irmãos em Cristo que não são pastores. Então, vida no aspecto geral, mas para uma turma que vai receber, aí seu certificado, enfim, sua formatura, os louros, do desafio, vida ministerial. Então, pensar a vida. A vida seria uma corrida ou a vida seria uma maratona? Eu sei que essa é uma analogia bem usada, e eu imagino que você esteja pensando maratona. Mas a partir desse texto, vamos pensar nisso, como é importante a gente entender a perseverança na obediência. A obediência, ela nunca pode ser parcial. Obediência parcial é desobediência completa.
A obediência ela também nunca pode ser gradativa, como se eu fosse alcançando de tempos em tempos ou com longo tempo uma obediência completa. Não, a obediência ela tem que ser plena. Se não somos obedientes, devemos chamar a coisa como ela de fato é, desobediência. Nós vamos ver aqui nesse texto, que é a segunda parte da história do juiz Gideão, como a gente pode começar muito bem e terminar muito mal. O homem usado por Deus para libertar o povo de Israel dos midianitas obteve pela fé e pelo poder de Deus as vitórias que Deus diria que daria ao seu povo, mas, infelizmente, não soube lidar bem com o seu relacionamento com Deus e a sua posição de liderança depois dessas vitórias. É um grande desafio para nós pastores. Às vezes nós começamos muito bem, mas no decorrer do tempo, com as demandas e desafios, nós podemos terminar muito mal. Então esse texto vai nos mostrar nisso. E a partir de todo o treinamento que houve, todo o tempo de compartilhar, mentoria, né, nas ferramentas do Prega a Palavra, pensar a respeito desse desafio que nós temos de viver a obediência na palavra. Cada um dos pastores que foi abençoado com a possibilidade de participar, né, desse treinamento, e agora, como eu disse, à tarde, antes do término, né, do nosso módulo, agora fazendo parte desse movimento da palavra, que é um movimento que já está espalhado em todo o mundo. Nós temos a chance de viver na obediência da palavra ou não. E o desafio é permanecer na linha das Escrituras, que é o que nós temos ouvido desde sempre. Você que é um irmão, uma irmã em Cristo, isso vai falar ao seu coração a partir da compreensão que você e eu precisamos ter de que nós temos que, daqui para frente, diferente do que aconteceu lá atrás na sua vida, termos claro que nós temos que permanecer nas Escrituras, para que nós talvez não começamos bem e terminemos mal. Mas antes eu quero pedir para que você feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que ilumine os nossos corações, a nossa compreensão e nos capacite a praticar a palavra de Deus. Então, eu convido você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor direcione os nossos corações. Tire, Senhor, da nossa mente tudo o que venha nos distrair da Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Que seja o Senhor falando às nossas vidas, Senhor. E tudo que não proceder da Tua palavra, que não fique em nossos corações. Mas, Senhor, o que vier da Tua palavra, pela iluminação do Teu Santo Espírito, eu peço, Senhor, que fervire em nossos corações e que sejamos capacitados pelo Senhor para praticar o que a Tua palavra nos urge a fazer. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A gente no Prega a Palavra costuma utilizar algo que se chama grande ideia. Ou a gente poderia trocar por mensagem central do texto. E nós, habitualmente, colocamos isso numa frase, numa proposição. E essa proposição, essa frase, ela é o resumo de todo o texto que vai ser pregado. Então, se você desejar anotar, ou se você desejar guardar na cabeça, você pode fazer isso. Porque lá na frente, quando você se lembrar de Juízes 8, se você tiver pelo menos grande parte dessa frase na sua cabeça, você já vai se lembrar do que é que diz Juízes 8, tá bom? Então, a grande ideia que eu proponho para esse texto é: a obediência ao Senhor requer um engajamento a longo prazo. E aí, 2 pontos. O legado de nossas vidas. A obediência ao Senhor requer um engajamento a longo prazo, o legado de nossas vidas. Eu gostaria, como disse, de falar sobre obediência. E nós vamos ver como Gideão, da metade da narrativa sobre sua vida até o final, ele não perseverou na obediência. Irmãos, a salvação é obra de Deus. E isso a Bíblia diz, e a própria doutrina cristã confessa. É Deus quem dá o primeiro passo, é Deus quem prepara todas as circunstâncias da nossa vida, a fim de que nós venhamos um dia a ouvir o Evangelho e a crer nele. E é o Senhor que muda os nossos corações. A conversão é um verdadeiro milagre. Eu creio o maior de todos os milagres, maior do que um morto voltar à vida. Porque em tese, conforme a Bíblia diz, a conversão
é um morto espiritual vindo à vida. Então a conversão é o maior dos milagres, mas se tem algo que é tão complicado, tão desafiador, e que também é a ação de Deus em nossas vidas, é a perseverança na graça de Deus, todos os dias. Tão complicado quanto crer é permanecer. Permanecer na palavra de Deus, permanecer fiel à lei do Senhor, permanecer fiel à voz do Senhor que fala aos nossos corações por meio da palavra. Isso é um grande desafio. E como a salvação é obra de Deus, perseverar também é. Então, se você, como eu, apesar do nosso coração pecaminoso, dos nossos pecados e dureza de coração, tem permanecido, tem perseverado, saiba que isso é obra de Deus na tua vida. E louvado seja Deus por isso. Nós vamos ver a grande dificuldade que Gideão teve em permanecer obediente. E eu quero trazer a você essa noite, essa meditação, a partir de 3 posturas que Gideão teve frente às circunstâncias que se apresentaram a ele. Em Eclesiastes, capítulo 9, verso 11, nós vemos que muitas das vezes não é o forte, não é o sábio, não é o mais preparado que vence. E também não quer dizer que o mais fraco sempre vai perder, porque todas as coisas estão submetidas ao tempo e lá aparece o acaso. Nós não cremos em sorte, nem em acaso. Mas acaso ali no sentido de circunstâncias da vida. Nós não controlamos as circunstâncias. Eu acho que qualquer um de nós, em fevereiro de 2020, apesar de ouvirmos e vermos uma série de notícias falando a respeito de um tal de Covid-19, imaginávamos que nós estaríamos na circunstância que estamos hoje. Você veja bem que essa turma era para ter se formado ano passado e está se formando neste dia. E pode bem ser que você perdeu pessoas amadas e queridas na sua família. Circunstâncias que nós não controlamos. Então, Eclesiastes 9:11 fala isso. Gideão, apesar de experimentar a vitória dada pelo poder de Deus e pela fé que ele cria nesse Deus poderoso, ele experimentou muitas circunstâncias. E nós vamos ver 3 posturas, tá bom? Que essas 3 posturas te ajudem a pensar circunstâncias que talvez você enfrenta. E de maneira bem especial, gostaria de falar aos meus irmãos e amigos de ministérios, pastores, circunstâncias que nós, líderes, enfrentamos. A você que é pai de família e você é líder no seu lar. E, biblicamente, se espera que você seja o pastor da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Você também, como líder no seu lar, vai enfrentar circunstâncias e as posturas que você vai ter frente a esses desafios dizem muito a respeito de como nós cremos na palavra de Deus. Então, a primeira postura que nós vamos ver aí nesse texto, e aí eu vou dizer e vou ler e vou expondo, é como nós lidamos com a oposição que sofremos. Isso fala muito ao ministério pastoral, porque quem está à frente de um grupo, de uma família, hora ou outra vai sofrer oposição, né? Hora ou outra vai ter dificuldade. Mas mais especificamente na vida de um líder na igreja. Como nós lidamos com a oposição que sofremos. Eu convido você a acompanhar aí comigo, tá bom? Vou ler e só vou pontuar depois. Capítulo 8, Juízes, verso 1, diz: Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Nós vamos ver aí Gideão lidando com 5 circunstâncias. E essa primeira postura vai lidar com 4 delas. Então, do verso 1 a 3, o que nós vemos é Gideão lidando com o ego de Efraim. Tem uma série de minúcias aqui que eu não vou entrar no mérito, mas a tribo de Efraim estava chateada porque Gideão não tinha chamado eles para guerrear contra os midianitas. Eles estavam com o ego ferido. O que Gideão faz? Ao invés de dizer a verdade, vocês não vieram porque não era necessário e foi o Senhor que escolheu aqueles que lutariam, o que Gideão fez? Gideão foi político, foi diplomático. E aqui nós vemos uma postura de certa forma equivocada,
Porque, por mais que nós possamos ser, sim, educados, políticos, não, mas diplomáticos no sentido de buscarmos ser brandos, a Bíblia diz, isso, que nós temos que ter uma palavra medida, pesada, brandos. Ele parece que não faz isso com bons motivos. Ele fala ao povo de Efraim o que eles querem ouvir. E essa não é uma boa postura. Nunca é. Nós temos de buscar a paz com todos, mas nunca ao preço da verdade. E aqui ele já começa agindo assim. Quando ele sofre oposição, ao invés de estar estribado na verdade, o que ele faz? Ele fala o que os seus opositores querem ouvir. Isso nunca é bom. Depois nós vamos ver aí, do verso 4 até o verso 16, a respeito de Sucote. Então segue aí comigo. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote: por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Alguns poucos reis que tinham sobrado. Porém, os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: mas você nem pegou eles, você já quer pão? E você não é poderoso para pegar, então por que você está preocupado com isso? Ou seja, eles estão zombando de Gideão. 7. Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Aqui nós vemos a questão de Sucote. Lendo mais um pouco, nós vamos ver o mesmo caso com Penuel. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote. Como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ou seja, aquele Gideão paz e amor acabou, né? Agora é o extremo oposto. Agora ele está agindo com brutalidade frente à oposição. Mas a coisa continua. Depois nós vamos ver a situação quando ele vai de fato pegar os reis. Verso 10. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor com seus exércitos, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, pois 120 mil que puxavam da espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhe disse: vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão aos seus homens cansados? Ou seja, você nem terminou o serviço e já está com fome? E prendeu os anciãos da cidade, pegou espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabora? E eles responderam: como você, assim eram eles. Cada um se parecia com um filho de rei. Gideão disse: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter, seu primogênito: levanta-se e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois era ainda jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos dele. Só até aqui. O que a gente vê então? Mais as 4 circunstâncias. Ele é confrontado pelo pessoal de Sucote, ele é confrontado pelo povo em Penuel, e depois ele vai ser confrontado pelos 2 reis que ele persegue, Zeba
e Salmuna. Nomes diferentes, mas eram os nomes daqueles dois reis daquela época. O que a gente vê aqui nesses 2, 3 casos? No primeiro nós vimos que frente à oposição, Gideão age com diplomacia, com palavras doces. Ele fala o que os seus opositores querem ouvir. Nesses 3 casos nós vemos o extremo oposto. Ele age com extrema brutalidade com os habitantes da cidade de Penuel e com os habitantes da cidade de Sucote. O que nós percebemos aqui? Que Gideão tem um sério problema de permanecer nos parâmetros da lei do Senhor. O Senhor tinha usado a vida de Gideão para liderar o exército ao qual ele usaria para libertar o povo de Israel dos midianitas. Então, Gideão deveria permanecer na vontade de Deus, entender como Deus iria instruí-lo a lidar até mesmo com aqueles que estavam zombando dele, que estavam se opondo a ele, que estavam criando dificuldades, e não estabelecer a sua própria vingança. Você veja que ele, na volta, depois que ele pega os reis, ele teve o cuidado de pegar um habitante da cidade de Sucote, descobrir quem eram os líderes e castigá-los de maneira vexatória e extremamente brutal na frente de todo mundo. Aonde na lei de Moisés estabelece que um israelita deveria agir assim? Aonde na lei de Moisés, na palavra de Deus, estabelece, que era o parâmetro para aquela época, para eles, aonde que estabelece que um juiz em Israel, um ancião de Israel, deveria estabelecer a lei, o juízo, o julgamento de Deus dessa forma? Não tem em nenhum lugar. Então nós vemos que Gideão acabou criando a sua própria lei. E é isso que acontece quando nós sofremos oposição. Quando nós sofremos oposição, nós temos a tendência de estabelecer a nossa lei, a nossa regra, a nossa justiça. Uma analogia que uma vez eu ouvi, que é bem verdade, aos irmãos que jogam futebol, e talvez, pode ser que haja irmãs que jogam também, porque hoje, mulher também joga futebol. Então você está lá no jogo, e de repente alguém entra de maneira maldosa. Aí você fica bravo, não fala nada, continua o jogo. E na medida que o jogo continua, de repente, aquela pessoa que entrou em você, ela fica com a canelinha na sua frente, toda desprotegida. A minha pergunta é, você vai devolver do mesmo jeito que você levou, ou você vai devolver mais forte? A gente vai devolver mais forte, não é? Por quê? Porque nós temos esse problema no coração. Quando nós aplicamos a nossa justiça, ela nunca é a justiça de Deus. Por isso que o Senhor diz, minha é a vingança, em Deuteronômio, pois eu retribuirei. Nós não somos chamados a estabelecer a nossa justiça, nós somos chamados a pregar, defender e viver na justiça de Deus, na lei do Senhor, na palavra de Deus. Então a obediência, ela requer de nós que nós venhamos abrir mão do nosso desejo de vingança e da nossa justiça. No quarto caso, nós vemos aí os 2 reis, Zeba e Salmuna. E aqui Gideão fala algo interessante para eles. Ele diz o seguinte, se vocês não tivessem matado as pessoas que vocês mataram, eu até deixaria vocês viverem. Olha para você ver, Gideão está parecido com os nossos ilustres, para não dizer supremos. Então, é o juiz, é o acusador, é o juiz e é o carrasco. Então, eu acuso, eu julgo e eu aplico a sentença. Ele está usando o parâmetro dele. Ele diz, se vocês não tivessem matado as pessoas que vocês mataram, eu até deixava vocês irem. Aonde que tem isso na palavra de Deus? Aonde que tem isso que esse é o parâmetro para se estabelecer justiça frente a assassinos? Não tem nada, não tem nenhum lugar nesse tipo de parâmetro. Então, o que Gideão está fazendo aqui é estabelecendo a sua própria vingança. E ele é tão orgulhoso que ele quer fazer com que os seus inimigos sejam humilhados. Ele pede para o seu filho, que provavelmente seria um adolescente ou alguém bem maturo, tomasse a frente e matasse os 2 em seu nome. E aí o que acontece? É interessante que o texto diz que ele é humilhado, porque os 2 reis, eles ficam com... rosto alto, peito erguido, e fala assim, não, vem, mata você, gente, porque quem faz isso é homem, isso é coisa de homem, você não é homem? Então vem aqui e mata a gente. Ou seja, ainda humilhou a Gideão. Aí a coisa foi ficando tão feia que ele mesmo pegou e matou, acabou a coisa, acabou o problema lá. Mas o que a gente vê? Brutalidade, excesso, vingança, ira, ódio. Eu não sei se você é tão pecador quanto eu, mas
Tem dias que a ira no nosso coração está de tal maneira que se você pudesse ter possibilidade de torcer com o pescoço, você faria isso, né? É que a gente não tem essa possibilidade, o Espírito Santo de Deus freia esses instintos em nosso coração e não permite que essas coisas aconteçam. A palavra de Deus diz que o Senhor não permite que os seus filhos sejam tentados além das forças ou capacidades que eles têm. Então o Senhor cuida da gente até mesmo na dosagem, não que Ele tenta, porque a Bíblia diz que Ele não tenta ninguém, mas Ele dosa até mesmo as circunstâncias que poderiam nos fazer cair. Ele nos sustenta na obediência. Mas é interessante você ver como é que um homem como Gideão, ele chega ao ponto de ser tão brutal e tão vingativo. Isso nos mostra muito sobre o nosso coração. Então, portanto, a primeira postura que nós vemos, e é uma lição para nós, é como nós lidamos com a oposição que nós sofremos. Isso diz muito. Você, meu irmão pastor, está na igreja, você vai enfrentar dificuldades de falsos crentes, de crentes carnais, de crentes imaturos, de pessoas utilizadas talvez até pelo inimigo, tanto fora ou talvez até dentro da igreja, para minar a sua liderança, se você está permanecendo na linha das Escrituras. Se você está fiel ao seu chamado, como eu também preciso estar, pode ser que surjam oposições, porque com certeza o inimigo da igreja, ele não desistiu de ser inimigo da igreja. É aquela frase, né? O diabo não brinca de ser diabo. Então, portanto, você vai sofrer oposições, mas como é que você vai lidar com elas? Com política? Diplomacia? Você vai lidar com ódio, vingança, rancor, conchavos, maneira de descontar aí a raiva que você sente, negociar. Talvez você, meu irmão e irmã, esteja passando circunstâncias assim na sua família, de oposição. Você é crente, talvez você tenha familiar incrédulo, talvez você tenha pessoa no trabalho que é incrédula, e essa pessoa tem tido uma oposição à sua vida, porque você tem brilhado a luz de Cristo. Como é que você vai lidar? Devolvendo a mesma moeda e mais forte? Tentando agradar a pessoa e ser política com ela? Ou você vai permanecer no que a palavra de Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Vai seguir as diretrizes do Senhor para a minha vida e para a sua vida? O que às vezes pode incluir até sofrer o dano. Esse é um grande desafio, né? Então, para que nós possamos permanecer na obediência, ou, né, como aprendemos, permanecer na linha das Escrituras para o nosso ministério, nós temos que estar atentos em como nós lidamos com a oposição. Isso é muito importante. À medida que você prega a palavra de Deus na igreja, a palavra de Deus tem dois resultados. Ou ela converte, ou ela endurece. É como também uma metáfora antiga, ela é como a luz do sol, e os corações como cera ou argila. O sol, quando ele incide sobre a argila, o barro, endurece. Mas o mesmo sol, quando incide sobre a vela, dependendo do calor, derrete. A palavra de Deus é assim, ela quebra corações, ou endurece corações. Nós, pastores, amamos a ideia de que Deus nos chamou para pregar uma palavra que vai amolecer corações e converter. Mas, irmãos, há pastores que são chamados para o chamado de Jeremias, que é endurecer corações. E para que o nosso ministério seja um testemunho de fidelidade frente a corações rebeldes para com os apelos do Evangelho e da graça de Deus. Pode ser que você vivencie isso. Pode ser que você está pregando a palavra para pessoas que estão endurecidas. Ou você está pregando a palavra para pessoas que estão sendo convertidas pela graça. Eu não sei como vai ser, mas como você vai lidar com a oposição é muito importante. Nós vemos a segunda postura aí também em como nós lidamos com o sucesso que nós obtemos. Do verso 22 até o 31, segue comigo. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho, e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês, o Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. Porque depois das batalhas, eles ficaram com parte ali do despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eles eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola de seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de 20 quilos de ouro,
sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, adorando esta estola. A estola é o colete, do sacerdote. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Jerubal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Jerubal é um outro nome para Gideão. Se você voltar lá no capítulo 6, você vai ver isso. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinham muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu à luz a um filho, e ele lhe deu o nome Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiazer. Então, mas só até o 31. O que a gente vai ver aqui? Como lidamos com o sucesso que obtemos? A coisa foi tão estrondosa que o próprio povo de Israel falou: olha, reina sobre a gente. E não reina só você não, reina teu filho, teu neto, teu bisneto, todo mundo. Vamos fazer uma dinastia aqui, a dinastia de Gideão. Pronto, resolvido. Gideão, muito esperto, o que ele pensou? Não, reinar é muito, né? Aí é demais. Eu vou fazer o seguinte: da parte do despojo de vocês, né, o que vocês pegaram de bens, dos tesouros, e dá uma parte para mim, eu vou usar isso, e aí eu vou auxiliar vocês. E aí ele cria uma estola. Há muito debate de como seria essa estola, há também debate a respeito do porquê essa estola, do porquê que ele pediu. Então, uma dica interessante talvez é pensar que Gideão, se você volta lá no capítulo 6, você vai ver que o pai de Gideão estava ligado, ou a família de Gideão estava ligado a um culto a Baal, certo? Que é daí até que veio o nome Jerubal. Pode ser que, de certa forma, Gideão talvez pensasse que agora seria um sacerdote do Deus verdadeiro, e aí, de certa forma, estaria redimindo sua família. É possível, o texto não diz. Pode ser que o sucesso subiu a cabeça dele, né? O pessoal falando: olha, reine sobre a gente. Aí ele pensou: vamos fazer o seguinte, eu não vou ser rei, mas eu vou ser o sacerdote. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Então eu vou ser o representante da vontade de Deus frente ao povo e também a demanda do povo frente a Deus. Eu vou fazer esse meio de campo. Eu não sou rei, mas no final das contas é como se eu fosse um, né? Eu vou ter uma posição de evidência. Então também é possível que ele tenha tomado essa decisão porque ele pensou em como era importante a posição que ele estava, aquilo ali seria muito bom. É difícil a gente dizer, mas uma coisa é certa: ele teve o sentimento de estar tendo uma boa ideia que na verdade se transformou numa péssima ideia, porque por causa disso todo Israel depois voltou à idolatria, à prostituição espiritual. E agora vamos pensar, dentro dessa postura, como lidamos com o sucesso que obtemos. Às vezes, por causa do sucesso que você obtém, pastor, a gente começa a achar que tudo o que a gente pensa veio de Deus. E aí começa a ficar descuidado em relação às decisões que tomamos, se de fato elas estão pautadas na linha das Escrituras ou não. Ou pode ser que nós somos tentados a adotar, e isso foi um assunto que nós tratamos, não só nesse encontro, mas que eu sei que foi arduamente tratado nos outros, porque é comum nos encontros do Pregs falar isso. Podemos ser tentados a ver o que outros estão fazendo e achar que isso é aplicável às nossas igrejas. O fato é, quando nós saímos da linha das Escrituras, quando nós saímos da palavra de Deus, da diretriz da Bíblia para a gente corre o risco de ter brilhantes ideias que no final são ideias terríveis. E Gideão teve uma ideia terrível. E se você for parar para pensar, Gideão foi um inimigo mais perigoso do que os midianitas, por causa do seu coração ter se afastado da obediência à palavra de Deus. Porque o Senhor deu a vitória para o povo de Israel contra os exércitos midianitas. E venceu, tanto que o texto diz que eles nunca mais levantaram a cabeça. Mas o que Gideão fez na sua brilhante ideia, simplesmente destruiu tudo o que tinha sido conquistado. Então toda a batalha, toda a guerra, todas as vidas, tudo que aconteceu pela brilhante ideia de Gideão, foi tudo por água abaixo. Se perdeu tudo. Porque de novo o povo voltou à idolatria, e diz aí que essa peça que ele construiu, essa estola, se transformou em um tropeço para o povo e para a sua família. Ou seja, o maior inimigo de Israel não eram os midianitas. O maior inimigo de Israel era Gideão.
Só que ele fez isso achando que era uma brilhante ideia. Então nós temos que tomar muito cuidado em como nós lidamos com o nosso sucesso. Pode ser, meu irmão e minha irmã, que você esteja vivenciando situações na sua vida que você entende que é bênção do Senhor, mas você não está tomando cuidado se de fato essa decisão ou esse momento que você está vivendo, ele está dentro do que Deus deseja para a sua vida, na palavra de Deus. Então a pessoa chega e fala assim: Deus está me abençoando no trabalho, vai ser uma bênção, uma promoção, uma nova oportunidade, um novo empreendimento, sei lá, alguma coisa. E eu estava tanto precisando disso, nesse momento agora de pandemia, né? Tanta gente desempregada, tanta gente apertada, com situações de família, enfim. Isso é bênção. Só que tem um problema: você vai ter que faltar domingos na igreja, ou você não vai poder estar tão engajado ou engajada na vida da igreja. Você vai perder tempo de qualidade de investimento na vida de seus filhos. Enfim, perdas. E aí a gente não para pensar se é da vontade de Deus que nós estejamos vivendo nas Escrituras, na centralidade das Escrituras, na nossa família, no nosso trabalho, na vida da igreja, e só olha a grande oportunidade, a grande ideia que nós tivemos para prosperar. E achamos que, porque o sucesso veio, Deus se agrada. Como se sucesso fosse o equivalente de aprovação divina. Gideão, de certa forma, teve uma ideia similar. E isso fez com que ele, todo o povo e sua família se distanciasse de Deus. Então, da mesma maneira que nós temos um grande desafio em saber como nós vamos lidar com a oposição, nós também temos um grande desafio em pensar como nós lidamos com os aplausos, como nós lidamos com a aprovação, como nós lidamos com o sucesso. As duas pontas são muito perigosas. E eu não estou dizendo que não é para ter sucesso, ou que você nunca vai experimentar oposição de forma alguma, são circunstâncias da vida. O pastor estava me apresentando o espaço quando eu cheguei. Que bênção, que alegria de ver uma igreja com um espaço tão assim, abençoado, com grande possibilidade de muitas coisas. Tudo isso enche o coração. E o nosso desejo e nossa oração, até conversando com o pastor, para que nós estejamos orando para que essa igreja consolide todos esses projetos. Mas o grande cuidado que nós temos que ter frente ao que esse texto nos diz é nos certificar que essa igreja, a minha igreja, que é a igreja de Cristo também como essa, e todas as outras igrejas dos pastores, sejam igrejas que tomem decisões e que caminhem nas Escrituras, e não em achismos ou em sucessos e coisas assim. Porque às vezes, aos olhos humanos, não é sucesso, é luta. Mas é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas como é difícil ouvir isso. E como é difícil lidar com oposição e difícil lidar com sucesso. Por fim, encerrando, nós temos esse avanço. Terceira atitude, ou postura que nós vemos aqui de Gideão é como ele lida com os alvos que ele almeja. Então, falando das nossas vidas, como lidamos com os alvos que almejamos. Verso 32 ao 35. E aqui diz: Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice. Foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-Berit por Deus. A palavra Baal-Berit, Berit é aliança. Baal-Berit pode ser uma aliança com Baal. Olha o nome do Deus que o povo está adorando. Né? Então agora eles assumem publicamente uma aliança com um ídolo, e o nome é Baal-Berit. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Então nós vemos, irmãos, as consequências. A história de Gideão começa em Juízes, lá no capítulo 6, com um jovem amedrontado, malhando trigo dentro de um buraco, com medo de que roubasse tudo e o matasse. E sua família passaria necessidade. Aí 6, chamado de Gideão, 7, a vitória, benção. Chega no 8, o seu coração te desvia. E aí na quinta situação, que é quando ele lida com Israel, conforme nós vemos que ele termina muito bem, com 70 filhos, próspero, mas espiritualmente muito mal. E qual é o legado da sua vida? Né? Se eu não me engano, tributam essa frase ao Carlos, em que dizia para pastores: as pessoas prestarão muito mais atenção de como você termina do que como você começa. E isso é verdade. Às vezes, nós pastores começamos muito bem e terminamos muito mal. A cada um de nós que foi dado o privilégio de aprender como permanecer nas linhas das Escrituras,
Nós temos que estar atentos para o que Deus disse a Josué: permaneça na minha lei, não se desvie dela nem para um lado nem para o outro, persevere em permanecer na minha lei. Esse é o nosso chamado, e esse é o nosso legado, e não apenas para nós pastores. Você, irmão em Cristo, tem sua família, você, irmã em Cristo, tem sua família, você tem filhos, ou talvez netos, e está podendo investir na vida deles, os sobrinhos. A cada um de nós é chamado a permanecer nas linhas das Escrituras. Esse é o nosso legado. Pode ser que você deixe muitos bens para sua família, ou deixe, como se Deus me levar hoje vai ser a mesma circunstância, poucos bens, e muita graça de Deus. Mas seja como for, que o legado das nossas vidas seja um legado de fidelidade e obediência à palavra de Deus. Esse é o nosso chamado, que esse seja o seu legado, que esse seja o meu legado, porque o de Gideão foi uma completa e total destruição espiritual. E se você seguir, eu não vou continuar, mas se você seguir no capítulo 9, você vai ver que Abimeleque, que é um dos filhos de Gideão, com uma concubina, com uma amante, que esse era o nome, ele mata todos os outros. Então até mesmo os filhos que ele teve, que foi bastante filho, morreu todo mundo. Foi tudo consumido. Não adianta nada você gastar toda a sua vida consolidando seus projetos pessoais e terminar tendo a sua vida, na vida dos seus descendentes, da tua família, de tudo que você deixou, transformado em pó, porque simplesmente você não se esforçou para permanecer nas Escrituras. Eu fico imaginando pastores fiéis à Escritura que gastaram a sua vida no ministério como ato de adoração ao Senhor. E de ver a alegria dos frutos dessa fidelidade. E ao mesmo tempo, outros que também gastaram sua vida em projetos ministeriais próprios. E que aquela igreja, 1, 2 ou 3 gerações, ou não existe, ou já deixou de caminhar na Escritura faz tempo. E se você é pastor há muitos anos, já conheceu muitos casos assim. O fato é que nós temos de estar atentos a isso aí. Temos de estar atentos em como nós lidamos com a oposição, como nós lidamos com o sucesso, e como nós lidamos com os alvos que nós almejamos. Voltando à grande ideia para encerrar, a obediência ao Senhor requer um engajamento a longo prazo em nossas vidas. É como nós vemos em 2 Coríntios 12, 9. O apóstolo Paulo aqui falando, contando a sua experiência de que tinha pedido a Deus a cura de um mal, ou se não é uma doença, tinha pedido que o Senhor aliviasse ele daquela dificuldade do seu espinho, e o Senhor diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E lá ele vai dizer: porque é na minha fraqueza, verso 9, que reside o poder de Cristo. Gideão caiu por causa do orgulho, que nós não caiamos assim, que nós permaneçamos firmes pela fraqueza que nós temos, mas pelo poder de Cristo através da palavra em nossas vidas. Que eu, você, meu irmão e irmã em Cristo, e você, meu irmão pastor, perseveremos na linha das Escrituras, perseveremos obedientes à palavra. Amém? Posso fazer uma oração? Pedindo ao Senhor que nos auxilie? Então peço que você feche seus olhos e eu vou passar a palavra. Esteja orando pela sua vida, ore pelo seu pastor. Você que é pastor, ore pela sua família e pela sua igreja, para que todos nós possamos permanecer firmes. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, pedimos que o Senhor nos auxilie a permanecermos com o coração atado à Tua lei. Que não venhamos, Senhor, nos arredar da palavra, que não venhamos a nos afastar das Escrituras, mas antes permaneçamos firmes. Senhor, que não aconteça a tragédia de começarmos bem e terminarmos mal, mas antes, Senhor, por meio de fraquezas, lutas e dificuldades, o Teu poder em nós, o poder da Tua palavra em nós. Use as nossas vidas, Senhor, para transformar vidas e para alcançar vidas para o Teu Evangelho, Senhor. Abençoe essa igreja, abençoe essa turma que se forma, abençoe, Senhor, cada um de nós, abençoe também a liderança dessa igreja, para que, Senhor, todos nós, pastores, continuemos firmes na Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Sentimos-nos encorajados
animados, desafiados com esta palavra. Obrigado, pastor Tiago, por ter nos lembrado a permanecermos na linha da palavra de Deus. Muita alegria eu convido os nossos irmãos, pastores, que completaram aí os 8 módulos do nosso curso de especialização em exposição bíblica. Convidá-los a vir um a um, e pastor Ivan estará organizando-os aqui de acordo com o protocolo, para aproveitarmos e tirarmos a foto oficial aqui mesmo. Porque depois, para segurar o pastor, vai ser... Vou chamar um a um, André. Daqui a pouco... E depois não vamos já tirar foto, porque depois do culto vai ser um desafio reunir todo mundo. Querido pastor Abel, já é colocado aqui em ordem alfabética. Pode aplaudir. Isso. Pastor André. Pastor Carlos. Muito bem. Pastor Ignaldo. Todos cederam direito à imagem para tirar fotos, tá ok? Fizeram um acordo, não vão cobrar nada não. Pastor Elton. Pastor Gerson. Pastor Ivan. Pastor Luiz Fernando. Pastor Marcelo. Pastor Marcão. Pastor Silvio. Pastor Wagner. Como diria o falecido pastor Ebenezer, uma pleiade de obreiros, né? Muito bem, muito bem. Vamos à foto oficial aqui, amados. Isso aí. Convidar o pastor Ezequias e o pastor Tiago para virem aqui. Pastor Ezequias aqui. Tiago. Pode tirar a máscara, né? Nada. Muito bem, convido a igreja a se colocar de pé, por favor. Nós vamos cantar uma canção e, sem dúvida nenhuma, estaremos fazendo dela a nossa oração
Estamos em campanha de missões nacionais, em muitas igrejas batistas em nosso Brasil, e esta, pelo visto, também já está enganjada. E a pregação da palavra serve para alcançar corações que continuam carentes, necessitados desse amor. Jesus tem poder para salvar.
Vamos ter a nossa oração final de encerramento dessa celebração. Queria convidar o aluno, pastor adjunto dessa igreja, pastor Gerson Januário, para nos conduzir nessa palavra final a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua infinita bondade para conosco. Na tua infinita sabedoria e na tua soberana graça, achaste por bem nos chamar em Cristo Jesus, nos elegendo em Cristo antes dos tempos eternos. E nesse tempo nos chamaste para que fôssemos crentes em Jesus Cristo e ainda nos deste o privilégio de sermos ministros da tua santa palavra. Nós te louvamos porque, no contexto desses anos de estudo, o Senhor nos abençoou. Enfrentamos uma pandemia violenta, o Senhor nos guardou dela, e aqui todos nós estamos nesta formatura, pela tua graça e pela tua bondade e pela tua misericórdia. Nós te louvamos pela vida dos colegas. Nós que tivemos, pela tua bondade e misericórdia, a aventura de enfrentarmos os módulos, estudá-los, debatê-los e aprendermos como expormos a tua bendita palavra. Naturalmente que nos falta ainda muita coisa e pedimos-te que nos dê sabedoria, de tal modo que sejamos fiéis à tua palavra, que nós comecemos bem e possamos terminar bem os nossos ministérios. Estende as tuas mãos sobre nós, ajuda-nos a lidar bem com as dificuldades, com os nossos opositores, e quando tu nos deres sucesso, quando o ministério for bem, que nós possamos dar-te toda a glória e toda a honra, porque qualquer sucesso vem do Senhor, e nós devemos esse sucesso ao Senhor. Não deixe o nosso coração se ensoberbecer. Dá-nos humildade de coração e quebrantamento de coração, para que nós saibamos que nós somos simplesmente servos. E grande no reino de Deus é quem serve. E nós queremos te servir de todo o nosso coração. Obrigado pela existência do Seminário Teológico Batista Sul-Fluminense. Obrigado pelo seu diretor-geral, o pastor Ivan Dias. Obrigado pelos professores que durante esses anos todos têm morejado nessa causa, preparando vários irmãos que hoje são pastores em nossa região e até mesmo no mundo. No caso do Caleb, que é de missões mundiais. Nós te damos graças e te rogamos que abençoes também a querida primeira igreja batista de Atibaia. Esta igreja tem sido a bênção no mundo e nos abençoou muitíssimo aqui no Sul Fluminense. Obrigado pela vida do pastor Tiago, que está conosco. Obrigado pela vida do pastor Ezequias. Obrigado pela vida do pastor Mendes, que foi o pastor daquela igreja por muitos anos. Obrigado, nosso Deus, pela visão da primeira igreja batista de Atibaia. Obrigado também pela vida do pastor André Rosa, que vai dar continuidade, juntamente, nosso Deus, com outros irmãos, com esse trabalho em nossa região. Nós te pedimos que o Senhor levante outros pastores, a fim de que se preparem para expor melhor a tua palavra. Por esse momento de formatura, eu quero te dar graças, muitas graças, e com saudade no meu coração. Eu me lembro da minha esposa. Ela me acompanhou, Senhor, enquanto eu estudava. Ela me incentivou. Obrigado pela vida dela, pela sua memória. Eu te
Te dou graça pela vida da Raquel que está aqui. Te dou graça pela vida da Priscila. Te dou graça pela vida dos meus genros, dos meus netos. Que a minha família e a minha descendência sejam uma bênção no mundo. Em nome de Jesus. Amém.